Pessoal, hoje é dia de falarmos sobre a nossa querida Brasil Agro, Agro 3, Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Sim, Agro 3, dona de propriedades agrícolas, terras. E nós podemos observar que da posição aqui dos analistas, a recomendação de compra, até mesmo com preço-alvo ajustado, aqui na ordem de R$ 27, R$ 28 reais. Lembrando que ela é uma excelente pagadora de dividendos. Nos últimos 12 meses pagou cerca de R$ 3,20. É claro que cabe aqui uma ressalva porque a Agro 3 depende muito da venda de fazendas. E isso nem sempre acontece de uma forma clara e contínua. Até mesmo traz algumas notícias perguntando, né? Indagando, será que estas vendas de fazenda continuarão em 2024? Será que a tese da Agro 3 consegue se sustentar mesmo em situações cíclicas? É o que nós veremos aqui. Quando a gente observa aqui os valuations da empresa, é bem interessante que ela basicamente lateralizou nesses últimos 12 meses. Ficou por volta de R$ 2,93% de aumento nos últimos 12 meses, mas o que chama a nossa atenção é realmente os dividendos, um dos mais altos aqui da nossa bolsa de valores, 12,34. Como dito, só nos últimos 12 meses já pagou cerca de R$ 3,21. A máxima das últimas 52 semanas foi de R$ 27, com uma mínima de 20, até que não há tanta oscilação assim, e hoje o preço atual está em R$ 26,01. Acompanhou a queda do mercado, caindo até que forte, hoje uma queda de menos 2,62. Uma coisa interessante que a gente pode observar aqui de Agro 3, além dos seus dividendos, é que ela está com um aumento expressivo na sua liquidez média diária. Ou seja, muitos investindo nela. Eu até fiz um comparativo aqui, a entrada de quantidade de pessoas físicas que hoje investe em Agro 3. Por exemplo, se você observar aqui no próprio Status Invest, que é onde ele traz esses números, ó, eu peguei aqui só de pessoa física, é 116 mil. É maior do que a própria Gerdau. Pois é, interessante isso. 99,5% são de pessoas físicas investindo aqui em Agro 3. Vamos dar uma passada aqui pelos números? Olha só. Quando a gente olha o preço sobre valor patrimonial, está na ordem de 1,2. Lembrando que ela faz a gestão, dona, né, vende e também arrenda as terras, né, propriedades rurais para diversos tipos de plantio. Então, um preço de 1,22 é muito interessante para esse tipo de empresa. Sem contar que o seu PL está abaixo daquele número mágico de 15, né? Então, basicamente, o seu patrimônio líquido está, vamos colocar aqui numa mediana. Quando a gente olha um histórico, a gente pode perceber até que ela já passou por um zigue-zague, mas basicamente aqui ela está meio que na média histórica do seu PL. E o seu preço sobre valor patrimonial, esse também está um pouco abaixo aqui dos últimos anos, ok? Legal. O que a gente pode falar? Bom, é uma empresa que na compra e venda das suas propriedades rurais, ela não tem dívidas, ou seja, não é uma empresa necessariamente alavancada. Isso faz com que as suas margens brutas e a margem líquida fiquem mais condensada. Na verdade, elas ficam muito próximas, cerca de 20% é o que sobra, ok? Um bom indicador aqui é o ROI e também o ROIC. O ROI já atingiu 2 dígitos. Interessante isso, né? Lembrando que é uma empresa que ela gera muita remuneração para os seus acionistas. Haja visto aqui o seu crescimento de receita e crescimento dos lucros, né? O que vem chamando a atenção aqui dos investidores, especialmente daqueles que têm uma carteira previdenciária, né, com base em dividendos, é o seu contínuo pagamento com bons aumentos de dividendos, né? 23 foi um pouquinho menos, mas ó, 2020, 21, 22, 23 pagando bons dividendos. É claro que nesse sentido, pessoal, aqui a gente precisa entender se a demanda por venda de terras, né, basicamente é a gestão de comprar bons imóveis rurais e vender melhor ainda, beneficiando a própria terra, né? Isso ela sabe fazer como ninguém. Mas ela depende aqui da venda destas terras e do arrendamento, né? Então vamos lá, se eu traçar aqui um preço mais ou menos alvo com base nos dividendos, eu posso até supor aqui, né, com base nos últimos 3 anos, aproximadamente R$ 3. Vamos ver quanto fica aqui o nosso preço teto. 3 dividido por 0,06, R$ 50.
hoje a empresa está sendo cotada aqui por R$ 26. É como se você tivesse aqui uma oportunidade de aproximadamente, opa, 50% não, né? Seria aproximadamente 100%, né? Ela dobrar de valor aqui para poder atingir o preço teto aqui com base nos dividendos. Você acha que é possível? Você entende que a Agro 3, Agro Brasil, né? Aqui ela é classificada como setor não cíclico, mas ela está muito influenciada pelo setor cíclico, que é a base das commodities, né, das terras dela. Tanto é que aqui na própria apresentação, ela até fala, né, como que está distribuída a cultura dela, das suas terras. Hoje ela é dona de 55% de todas as propriedades sobre o nome dela, ok? E desses 55%, 7% é arrendado para terceiros e os outros 38%, né, cerca aí de 1/3, são áreas arrendadas para aqueles produtores que ela tem ali um contrato, né? E dessas áreas todas arrendadas ou própria delas, né, grande parte aqui soja, depois vem feijão, depois vem milho, cana-de-açúcar também tem uma boa representatividade e também o algodão. Então, quando você compra Agro 3, é como se você fosse dono de uma parte das fazendas, ok? Lembrando que nesses últimos anos, a questão aqui das commodities teve aqui uma certa queda, né? Exceto aqui a questão da cana-de-açúcar, pelos eventos climáticos na Índia, né, que subiu a commodity, mas quando a gente olha, por exemplo, o etanol caiu 10%, a pecuária do boi gordo 21%, a soja caiu 25%, o milho caiu 32%, o algodão caiu 12%. Se está no ciclo baixo, né, lembrando que pode ter a possibilidade do contraciclo e também vir se beneficiar disso. Né? As pessoas vão precisar, né, os produtores vão precisar de terra, mais arrendamento, enfim, isso pode ajudar bastante aqui a Agro 3. Tanto é que mesmo nesse cenário meio que dificultoso, sem muita perspectiva, veja só que interessante, ó, seus resultados financeiros, receita líquida 272 milhões, o lucro 30 milhões, o EBITDA 23, tá? Estimativa para 23, 24, 2,6 milhões de toneladas com 180 mil hectares em produção. Né? Então ela dispõe destas terras. E até mesmo nesta matéria aqui, olha, que eu vi, é o próprio CFO falando, né? Fala sobre adquirir novas fazendas ou vendas de novas fazendas para 2024. Olha só que interessante que ele falou, ó. A Brasil Agro, olha lá, as nossas metas de curto, médio e longo prazo sempre, ó, busca sempre ter uma rotação de portfólio. Nos últimos 3 anos e meio vendemos mais de 1,5 bilhão. Ó, e a gente tem comprado fazendas na Bolívia, Mato Grosso. Olha só que interessante, né? Ela compra não só aqui no Brasil, em regiões altamente produtivas, mas também na Bolívia, né, com um custo mais barato. Aí o que ela faz? Ela consegue beneficiar muito esta terra, né, ali com a parte do tratamento do solo, plantio, tudo mais, e ela consegue vender essas fazendas, né, já muito bem preparada, né? É como se ela pegasse ali uma casa para reformar, ela desse aquela levantada, com muito conhecimento, muita tecnologia e vendesse por um valor maior, né? É muito interessante o negócio da Agro 3 e ela tem muitos clientes aqui no Brasil também listados na bolsa. Aí fala o seguinte, olha, dessa maneira acreditamos na possibilidade de realizar nova venda aqui no Brasil e também no Paraguai em 24. Veja, lembrando que como ela depende da venda de fazendas, compra e venda de fazendas, né, o beneficiamento delas, ela depende muito desse vertical aqui, né? E aqui o próprio CFO falando, né, desses negócios já muito bem prospectados, engatilhados, né? Muito bem. Outra coisa que eu separei aqui para vocês também notarem é sobre os dividendos. Olha, ela distribuiu 3,21 por ação. Essa distribuição corresponde a 320 milhões. E é interessante que na própria política de distribuição delas está lá a questão dos dividendos. E quando a gente olha aqui para o payout, ou seja, quanto que ela está tirando dos lucros para poder pagar os seus acionistas, algumas coisinhas me preocupam. Por exemplo, ó, em 19, 20 e 21, que foi um pagamento assim um pouco mais razoável e modesto, né? Ela pagou cerca de 40, 13, 50%. Em 22 e 23, teve bons negócios, bons fechamentos e vendas, ela pagou acima dos seus lucros, né?
é como se fosse aqui um extraordinário e não recorrente, ok? Então ela pagou acima dos seus próprios lucros, cerca de 193%, né? Isso acabou atraindo muitos investidores, conforme eu mencionei, né? Hoje atraiu muitos investidores na questão dos dividendos, mas aqui eu quero fazer uma ressalva. Pessoal, não é porque hoje ela está pagando tanto dividendo assim que necessariamente você tem que ir lá e comprar sem estudar. Você tem que ver se o case se alinha às suas perspectivas de estudo, se você estudou bem, né? E se existe uma perenidade. Lembrando que ela depende de alguns fatores, de alguns atores do mercado para poder garantir esse dividendo, conforme mencionado, tá? Outras coisas interessantes aqui também que eu separei na apresentação, ele fala um pouco sobre algumas realizações e variação de safra para safra. Por exemplo, a safra da soja, né, teve um aumento de 21%, do milho 47%, que mais aqui fala? Do algodão, perdão, feijão 13% e no total 26%. Então veja que aqui existe um ponto bem interessante sobre essas perspectivas de aumento. Então, se há um aumento, as pessoas vão precisar de mais terra, mais preparo de solo para poder fazer ali o seu plantio. Aí ele fala, olha, grãos e algodão, com alteração no mix de área plantada, projetamos reduzir em 13% a nossa produção de grão e algodão comparado às estimativas iniciais. Aí ele faz essa ressalva aqui. Então a gente tem que ficar meio que de olho, né? Entre todos as verticais que ela atua, né, quer seja no grão, propriamente milho e soja, né, também na parte da pecuária, enfim, é uma empresa muito bem setorizada, é uma das únicas empresas que trabalham nesse tipo de negócio e vem pagando excelentes dividendos. Pessoal, e se você gosta do nosso canal, considere ser um membro apoiador, tendo alguns benefícios exclusivos. É R$ 4,99 por mês e você pode cancelar a qualquer hora e não tem alteração de preço. Outra coisa também interessante que ela vem mencionando aqui, olha, a parte de cana-de-açúcar. A gente sabe que a Raízen vem aumentando bastante, Jalles Machado, entre outras, né? O mix de oferta da parte de cana-de-açúcar, etanol de segunda geração, ela também está muito bem inserida, fornecendo áreas para esses tipos de plantio, então ela pode também se beneficiar bastante, tá? Eu achei bem interessante, apesar de no dia de hoje ter caído porque o mercado corrigiu. Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês concordam aqui com a opinião desses analistas, né, dando recomendação aqui de compra, colocando uma boa perspectiva para a empresa? Qual que seria o seu preço-alvo aí para estar entrando em Agro 3? E se você gostou do vídeo, por gentileza, deixa aquele like e também pode se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado, até mais.